de Juízes, nos capítulos 13 a 16, vai nos falar da história de Sansão. Um homem separado por Deus antes mesmo de nascer, anunciado por um anjo. Sansão nasceu num período de muita opressão. Israel já estava acostumado a viver oprimidos pelos filisteus. E é justamente nesse período que Deus levanta um homem com força sobrenatural para libertar o povo. A Bíblia nos fala que por muito tempo Sansão foi um problema para os filisteus. Ele derrotava exércitos sozinho. Ele humilhava os filisteus. Ele conseguia derrubar, desmontar qualquer estratégia dos filisteus. Até que chega um momento que ele sabe que ele não consegue vencer Sansão pela força. E aí eles mudam o quê? A estratégia. E é nesse cenário que aparece a figura, o espírito de Dalila. E aqui já vem o primeiro ponto de atenção. Dalila, ela não chega para ser uma esposa, muito menos como uma promessa de Deus. Ela chega como um verdadeiro instrumento de destruição na vida de Sansão. Os filisteus a procuram e, em troca, eles oferecem dinheiro para que ela descobrisse o segredo da força dos cabelos daquele homem. Por que ele tinha força? Porque ninguém conseguia derrotá-lo. Dalila foi um instrumento enviado pelo inimigo para destruir a vida daquele homem. Infelizmente, Sansão caiu nos encantos de Dalila. Sansão pecou. Ele esqueceu quem ele era em espírito e acabou cedendo às suas vontades. Acabou olhando com os olhos humanos e não olhos espirituais. Infelizmente, o que aconteceu com Sansão ocorre com muitos hoje. Muitas pessoas se deixam levar pelo olhar, por aquilo que é desejável. E a palavra nos conta que Sansão até tentou esconder o segredo que estava em seus cabelos. Ele não podia cortar uma aliança que ele tinha com o Senhor. E Dalila representa aquele espírito que não ataca de uma vez. Ela vence no cansaço, com charme, com chantagem emocional. Ela chegava todos os dias, você não me ama, se me amasse, você me contaria. Olha, e foi tanta insistência que ela conseguiu cansar a alma daquele homem, até que Sansão conta o seu segredo. Porque Sansão, ele já vinha seguindo repetidos erros. E é isso que acontece, né? Muitas vezes a queda, ela não vem de uma vez, ela vem com repetições de erros. E a presença do Senhor já não estava com ele, porque se estivesse, ele já tinha discernido que era um espírito de engano. Então a gente vê que aquele homem, ele já estava cego espiritualmente, antes de ficar cego fisicamente. Porque foi justamente os olhos de Sansão que afastou ele da vontade de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, quando os filisteus prenderam aquele homem, o juízo foi coerente. Eles furaram os olhos de Sansão. E é justamente nisso que a gente tem que vigiar. Porque muitas pessoas acham que eles estão na presença de Deus, mas não. Não, rei, você está seguindo a sua carnalidade, você está seguindo os seus impulsos, as vontades da sua alma. O Espírito Santo está aí. Mas ele não consegue mais prevalecer, ele não consegue mais nem falar, você não consegue ouvir. E isso que é triste, né? Muitas vezes Sansão achava que ele estava na presença do Senhor. Ainda tentou ali seguir na força, mas não tinha mais. Não tinha, foi derrotado pelo inimigo. E sabe o que Deus está querendo nos falar hoje? Ei, vigia seus olhos, guarde o seu coração. Porque o espírito de Dalila não é só uma figura bíblica, mas sim um espírito que atua até hoje, enviado pelo inimigo, para destruir, para roubar, né? Para acabar com a sua vida. E, pessoas, deixa eu te dizer uma coisa, quem está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando Dalila chega, que eu vou te dizer, Dalila não é só pessoas, né? Não é só um homem ou uma mulher que vem, que chega com uma promessa, não. Dalila, ele pode ser um vício que você não consegue se desvencilhar. Pode ser amizades que você sabe que não está frutificando, mas está te destruindo. Vigia, porque tem pessoas que chegam para afastar, te distanciar daquilo que Deus está querendo para você. Sejam guiados pela palavra do Senhor, sim. Esse guia de amor, deixado pelo nosso Pai. Porque pessoas, eu vou te dizer uma coisa, o inimigo de nossa alma sempre coloca coisas em nossas vidas que é muito parecido com a verdade. Porque se fosse uma mentira escancarada, ninguém cairia, né? Então, deixa ser conduzido, seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que não vai ter erro. Porque o inimigo, ele não tira de uma vez. Assim como aconteceu com Sansão, não foi de uma vez, mas foi aos poucos, até causar cansaço, até causar a destruição. E foi isso que ocorreu com Sansão. E que não ocorra com você. E que hoje você possa sondar e vigiar e pedir a Deus para saber se tem algum espírito de Dalila atuando em sua vida. Seja um hábito, um vício, um ambiente, uma amizade, um relacionamento, um olhar sem filtro, uma intimidade que não veio de Deus. Que hoje você possa se voltar para Deus, para que Ele conduza os seus passos, né? E que Ele possa te proteger e afastar de qualquer engano espiritual, que Ele guarde os seus olhos, o seu coração, e que conserve o propósito que Ele tem para a sua vida.